Nesse domingo que passou, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo ganhou o Oscar de melhor filme e como foi merecido. Pra mim, é sem dúvida o melhor filme de 2022. E aqui agora a gente vai fazer uma análise com uma cosmovisão cristã do porquê que esse filme é tudo isso, depois da vinheta. Here we go! Gente, tem anos que o Oscar ele é meio sem noção, assim, ganha uns filme cult meio nada a ver, que tu vai ver, nossa, esse é o melhor filme, ele é chato e tal, mas esse ano pra mim, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo faz muito jus ao melhor filme. E fica claro porque ele teve 11 indicações e levou 7 Oscars, incluindo melhor edição, roteiro, direção, o melhor filme, melhor atriz, melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante. Então assim, ele ganhou muito Oscar e Oscars importantes. A história do ator e das atrizes que ganharam é incrível, vale a pena você pesquisar só isso, porque é muito massa a história de cada um, como eles foram meio que esquecidos por um tempo na mídia, em Hollywood, e depois eles voltam e voltam agora com um filme que parece que foi feito pra eles, assim, e é muito legal, eles realmente merecem muito esses Oscars, porque os caras atuaram muito bem, assim. Fazia décadas, né, parece que em 50 ou 70 teve um filme que ganhou também 3 Oscars de atores, então, assim, é um feito super raro e eles fizeram 3 Oscars de atuação no mesmo filme. Cara, e basicamente por que o filme é tão incrível? Eu diria primeiro porque o filme não tem medo. Né, em tempos de filme de Netflix, né, o filme de Netflix ele é aquele filme montado pelo algoritmo, né? O que é a parada? A parada é viagem no tempo, Chris Pratt, tiro, ação, e aí você vai ver lá o filme dele é montadinho pra agradar a galerinha e ele é meio clichêzão. Tu vê uns filmes de comédia romântica agora assim que, meu Deus, como parece mal escrito assim, porque ele tá fazendo o beabá só pra agradar geralzinho. E esse filme ele é um ponto fora da curva, assim, é um ponto de criatividade, é um ponto de vamos ousar e vamos fazer tudo diferente. Eles não têm medo da loucura, eles não têm medo de ser original, eles não têm nem medo de ser ridículo. O orçamento do filme é limitado, pelo que eles divulgaram era 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares pra Hollywood é pouco, né? Parece muita grana, mas é pouco. E eu acho que esse orçamento baixo obriga a criatividade saltar. Tanto que a maioria dos efeitos especiais, tem muita cena de luta ensaiada e tudo mais, mas a maioria dos efeitos especiais é corte seco. Então, assim, tecnicamente falando, são efeitos que eu conseguiria fazer. A gente conseguiria fazer esses efeitos, só que eles usam um efeito básico de uma maneira tão incrível que é, assim, inacreditável. Mas beleza, o filme ele é tecnicamente muito incrível e tudo mais, mas o que realmente pega é essa história e essa história louca. E a partir de agora eu vou falar, né, se você viu o filme, vamos comigo pirando aqui nas ideias. Se você não viu, eu vou citar alguns spoilers, nada tão assim absurdo, mas porque eu vou falar mais da temática e de assuntos gerais, mas vai ter um pouco de spoiler do filme, beleza? Então, let's bora! O filme ele conta a história de Evelyn, é uma mulher asiática que junto com o marido se muda para os Estados Unidos e aí eles compram uma lavanderia num subúrbio e é o negócio deles, assim, uma lavanderiazinha aquelas bem padrão americano, né, um monte de máquina de lavar e tudo mais. E eles estão com um enrolo de imposto, então eles estão com problemas fiscais e eles estão tentando no fisco mostrar ali a declaração do imposto, o que é, o que não é, então eles estão meio enrolados nisso. E junto com tudo isso eles têm uma filha chamada Joy, que ela tá desconectada dos pais, né, ela já tem uma cultura mais americana, e aí ela não consegue se relacionar bem com eles, ela está passando por algumas dificuldades, e aí o filme nos apresenta esse conflito, né, um pouco caótico a situação que eles estão vivendo, dá uma sensação clara já no início que o casamento dos dois tá super desgastado, e aí o marido, o Waymond, ele tem um papel de divórcio na mão, que tá aí pensando em mostrar pra ela pra pedir o divórcio, porque tá tudo meio confuso neles e parece que tá, sabe quando as relações estão por um fio? Essa é basicamente a primeira sensação que a gente tem no filme que é nos apresentado. Só que daí do nada o conceito de multiverso é apresentado, né? O Waymond, que é o marido da Evelyn, ele de repente é como se ele fosse possuído, a consciência dele é trocada por um Waymond de outro multiverso. E ele basicamente chega e fala assim, ó, existe vários universos e o mundo, todos os universos eles estão em perigo de serem extintos e você, Evelyn, você é
a possível solução para todo esse problema. Então, de cara a gente fica, oh, caramba, calma, o que tá acontecendo? Conforme o filme vai passando, as explicações vão aparecendo e basicamente a Evelyn de outro universo, ela criou essa tecnologia que consegue acessar os diferentes universos. Essa tecnologia permite acessar esses outros multiversos e até aprender habilidades de outro multiverso. Então, por exemplo, existe um outro universo em que o Joey toca violão. Então eu consigo acessar essa realidade e pegar essa habilidade, esse skill de tocar violão. Então é uma tecnologia muito louca, onde eu acesso esses diferentes universos, né? Um multiverso. Só que nesse universo primeiro, onde essa Evelyn descobriu tudo isso, ela morreu. Porque ela foi assassinada por um vilão que depois a gente vai saber quem ele é. E aí, a nossa Evelyn, a Evelyn do nosso universo que a gente está acompanhando, ela é especial. Por isso que o Waymond aparece e diz, você é uma Evelyn única. E o que é incrível? Por que ela é uma Evelyn especial? Porque ela não é nada. Ela, de todos os universos, ela é uma versão da Evelyn que não se tornou nada. Ela não se tornou famosa, ela não é um sucesso em nada. Ela foi um limbo de Evelyn. E por isso que ela sai do padrão de que cada Evelyn vai se tornando uma coisa nesses multiversos. E essa Evelyn, ela é especial por não ser nada. E isso de cara fica assim, caramba, ela é uma loser, né? Ela é uma perdedora. Mas por isso ela acaba sendo especial nessa realidade de multiversos. E por que todo esse multiverso está em perigo? Porque nesse primeiro universo, nesse universo que eles chamam de Alpha, que é onde descobriram essa tecnologia, a Evelyn, ela pegou a filha dela e ela fez alguns testes na filha dela e forçou, né, a filha que é a Joy, e nessa forçação, forçando a filha dela tem uma espécie de colapso, assim, ela expande a mente dela. Então, a tecnologia faz com que você acesse esses multiversos sistematicamente. Mas a filha, a Joy, ela expande a mente e aí ela consegue navegar entre todos os universos, em todas as consciências dela, por qualquer universo. E quando essa consciência dela expande, ela tem uma crise de existência que a gente vai falar sobre, e ela vira a nossa vilã, que é a Jobutupak. Beleza, fechou. O conceito é surreal. É uma pira muito louca. Se você viu o filme, provavelmente talvez você entendeu tudo isso, talvez você falou assim, mano, o que tá acontecendo? Porque o filme, ele tem momentos muito frenéticos e ele mostra os conceitos como acesso aos outros universos, que você precisa fazer variações e beleza, é muito louco. Mas se você ouvir tudo isso, ele é só um filme tosco, ele é só um filme fora da casa, assim, poxa, muito criativo, mas meio sem noção. E aí é onde esse filme começa a ficar incrível, porque na verdade, esse filme, ele tem uma série de camadas. Enquanto todo esse conceito é apresentado, esse filme ele está falando de assuntos importantes em camadas diferentes, desde relacionamento de geração, relacionamento de casal, relacionamento pais e filhos, e no final das contas, este filme ele é um filme sobre depressão. E agora, com esse básico conceito que a gente apresentou aqui, se você viu filmes você sabe, se você não viu você está tentando entender, a gente vai começar a descascar um pouquinho dessas camadas do que é tudo isso. Beleza, então agora a gente vai começar a filosofar um pouco. A minha ideia aqui não é explicar o filme todinho pra você, porque eu imagino que a maioria de vocês já viu esse filme. E se você não viu, se empolgue pra ver, pode ir lá ver e depois voltar aqui pra nós trocar essa ideia. O primeiro conceito apresentado é o conceito de multiverso, e isso já é legal a gente pensar. Imagina você poder ter acesso às diferentes versões de você mesmo. Imagina todas as possibilidades da sua vida. Se 5 anos atrás você tivesse tomado aquela decisão diferente, se 5 anos atrás você tivesse se esforçado mais naquilo, se alguns anos atrás você não tivesse desistido de algo, cada decisão sua, cada variável te levou aonde você está hoje. É uma série de variáveis que faz a gente estar aqui e que às vezes pequenas variáveis, como o efeito borboleta, que mudadas elas poderiam te levar para um outro lugar. E às vezes quem nunca teve uma epifania, né? E não uma epifania, mas um epitáfio, né? De pensar, queria ter amado mais, até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Já pensou? Todo mundo tem uma história de um vô que seria rico se ele tivesse feito não sei o que, né? Ai, meu vô, ele era rico, era pra ser milionário, mas ele trocou o terreno dele em Balneário por 2 motos.
E hoje o terreno valeria 50 milhões. Todo mundo tem alguma história assim, meu avô era um empresário, ele largou tudo por causa da avó e não sei o quê. E a verdade talvez não. Mas todo mundo tem uma história de what if, né? De e se isso acontecesse, e se isso aquilo lá. Nesse filme, a Evelyn, ela tem acesso às outras versões dela. Ela tem essas versões que fracassaram, versões que viraram lutadoras de artes marciais, versões que viraram estrelas de cinema. Ela tem diferentes versões onde ela passa. E quando ela tem acesso a tudo isso, a vida dela começa a trocar os significados, porque ela começa a entender o que ela acertou, o que ela errou, ou as outras possibilidades. E trazendo isso para nós, o quanto que não é fundamental você passar por situações para que você entenda e dê valor a essas variações. Então, deixa eu dar um exemplo. Não é difícil a história do menininho que tinha namoradinha e aí ele largou a namoradinha porque ele achava que ele merecia algo melhor. E aí depois de largar a namoradinha, ele pensa, meu Deus, o que eu fiz? Ela era incrível e na verdade ele começa a perceber que ela era muito mais incrível que ele. A namoradinha que sofreu porque foi largada, agora ela pensa assim, não, eu tenho mais valor e agora ela começa a enxergar o valor dela e aí de repente você tem um carinha que ele só dá valor porque agora ele perdeu. Tem um cara chamado Bob Sorge, tem um podcast recente do Dizascope com ele, você pode ouvir lá, e esse cara tem muitos livros bons, né? E ele tá lançando um novo, que é um livro que eu não sei se tem tradução, porque eu vi através do podcast, não li esse livro, mas ele conversa sobre, é um livro sobre a importância de eu e você passarmos por provas. E basicamente, se você vê uma análise na Bíblia, homens de Deus, eles passaram por situações extremamente difíceis, né? A gente lendo ali, parece tudo muito rápido, mas essas provas fazem com que ele enxergue até uma revelação maior de quem é Deus, né? Desde casos loucos como Jó até José, que é usado para salvar os pais e os irmãos, até Moisés, que vai para o deserto. Você tem todas essas, uma série de homens e que eles passam por situações indesejadas para que isso leve a eles a um lugar onde Deus queria que eles chegassem. E isso nos traz a essa realidade de infinitas possibilidades, aonde se você pudesse enxergar a outra versão sua, talvez você desse valor para a sua versão atual. Existe uma questão de fé, de estar onde você está. Uma fé que diz, Deus sabe o que Ele está fazendo e Deus sabe por onde eu devo ir. E às vezes na minha mente eu falo, mas eu deveria, né, ser uma outra pessoa mais incrível, de acordo com as minhas expectativas super altas e tudo mais. Mas aí, talvez se você fosse essa pessoa da sua mente, você ia perceber que não é isso. E esse filme mostra de forma magistral isso, porque a Evelyn, ela vai descobrindo as suas diferentes versões, né? Então algumas são muito importantes porque uma, ela sabe lutar, a outra, ela tem mão de salsichas, e aí ela tem um outro relacionamento com uma mulher que na realidade dela, ela odeia, e cada versão vai mostrando uma faceta diferente, e uma dessas versões, ela é uma atriz de grande sucesso e famosa, e ela encontra o marido dela, só que nessa versão, ela não casou com ele. E quando ela vê ele também é um cara de sucesso, ele vira um empresário, bem sucedido e tudo mais. E aí você tem as duas pessoas de sucesso que resolveram não estar juntas, e por isso cada uma seguiu um caminho, e a olhos humanos, os dois foram bem sucedidos nessas versões, mas eles percebem que não é isso. Eles percebem que ainda nessa versão as coisas são vazias. Nessa versão eles ainda sentem falta de algo. E uma das frases do marido, ele diz que, na conversa com eles, ele disse que talvez eu trocasse esse sucesso todo para ter uma vida contigo, declarando imposto numa lavanderia. E mostra a beleza do que você teria como expectativa, na verdade é só uma ilusão, porque
a Evelyn, tendo a oportunidade de visitar essas diferentes versões, ela ainda percebe que não é isso, que o que ela acharia que seria sucesso, a realidade que seria sucesso para ela não faz sentido, porque ela se sente só naquela realidade. Tem uma música muito incrível e um dia eu quero fazer um vídeo sobre essa música que é do U2, But I Still Haven't Found What I'm Looking For. Essa música diz, mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Não é difícil você achar pessoas que têm testemunhos cristãos sobre essa música, né? O YouTube, o Bono lá, ele se diz cristão, mas a princípio a banda não é confessional, né? Apesar de ter músicas que a música fora é literalmente o Salmo 40, né? Tem músicas que elas estão cantando literalmente a Bíblia, né? Que de uma forma irônica é mais cristão do que muita banda pseudo gospel que não canta algo bíblico, né? Mas a priori U2 não é confessional. Mas essa música, ela tem muito testemunho de pessoas até que tiveram um encontro com Jesus por causa dela. E ela diz que eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. E algumas pessoas mais religiosas elas falam assim, não, mas tá errado, porque nós já encontramos o que a gente está procurando, nós encontramos Jesus e tudo mais. Mas o Bono, ele entendeu algo que muitos líderes de louvor não entenderam. Ele entendeu a importância de ter um coração verdadeiro. E eu não estou dizendo que os outros não têm, mas infelizmente, às vezes, na hora de escrever algo, a gente é clichê. A gente escreve algo que é romântico, mas não é real. A gente escreve algo que às vezes é bonito e rima, mas não é verdadeiro. E se você olhar os salmos, mais de 40% dos salmos escritos que estão na Bíblia, eles são salmos de lamentação. A gente tem um livro na Bíblia que é Lamentações. Então, a realidade bíblica é de homens que rasgam o coração e eles lamentam, eles questionam Deus, eles dizem, Deus, onde você tá, que você não me ouve. Eles rasgam o coração e nesse mesmo salmo eles continuam adorando a Deus, mas eles falam o que é real e verdadeiro de um coração sincero. E o Bono, nessa música, ele fala que ele foi nas altas montanhas, ele passou pelos profundos vales, só para estar com você, mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Ele diz que ele acredita que o reino está vindo, então todas as cores elas vão se juntar como uma só, mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. E a música continua e ele vai sempre falando que ele não encontrou, e é engraçado que mais pro final ele diz, ele tá falando de um reino de Deus, ele tá falando do reino que tá vindo, e isso é literal porque a música vai falar disso e a música vai falar, você veio e quebrou as minhas correntes e levou toda a minha culpa, carregou a cruz e toda a minha vergonha. E aí é engraçado porque ele é como se ele cantasse para Deus. Ele fala, and you know I believe it. Ele diz, e você sabe que eu acredito. But I still haven't found what I'm looking for. Mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Então ele fala para Deus que ele acredita em tudo isso, mas ele ainda não encontrou o que ele está procurando. E de uma certa forma, eu compartilho com a angústia dele. Porque se você falar pra mim, não, mas eu encontrei Jesus. E eu falo, sim, eu encontrei Jesus. E eu entendo tudo isso, mas existe um anseio que ele não é satisfeito aqui. Esse anseio, ele se mistura com um clamor, Maranata. Porque se você falar que hoje, aqui e agora, você tem plenitude e você está no ápice do que poderia ser, porque você encontrou o que você está procurando, eu ousaria lhe questionar que se então você tem essa plenitude, Jesus não precisa voltar. E por isso que essa angústia que o Bono canta nessa música eu compartilho, porque é como se hoje eu visse só como um espelho, como algo mal polido. Mas um dia eu vou ver face a face. E o meu clamor é por esse dia. É como Lewis fala que existe uma angústia em mim que nada nessa terra pode satisfazer. Então eu só posso acreditar, entender que eu
fui feito para um lugar além daqui. É Paulo falando que se nada disso fizer sentido, eu sou o mais infeliz de todos os homens. É Agostinho escrevendo: o meu coração anda inquieto, enquanto em ti não repousar. E nesse filme, quando a Evelyn passa por todas as suas possibilidades, sempre falta algo. O filme não fala de Jesus, o filme não fala de Deus, o filme não é um filme religioso, e a gente vai até aprofundar também nessa parte, mas quando eu vejo todas essas angústias de diferentes realidades, eu vejo um clamor de uma vida por algo que não importa o que a gente faça, ela não vai ser satisfeita aqui. O que nos leva à vilã da história, a Jobutpak, que é uma garota que é a filha, o nome dela de vilã é Jobutpak, mas ela é a Joy, a alegria, a filha da Evelyn e do Waymond. E ela sofre de depressão. Ela não consegue se conectar com os pais, ela tem uma namorada, e aí a própria identidade dela se mistura com isso. E ela também não se conecta com a avó, que é muito mais tradicional, que é a família inteira. E nas diferentes realidades ela sempre tem um problema. E quando a mente dela se expande para todas as realidades, ela começa a passar de todas as possibilidades que ela tinha. E ela percebe que nada faz sentido. E a gente tem aí um pensamento filosófico nisso, que é o niilismo. E o niilismo é essa ideia de que nada faz sentido, nós todos vamos morrer e nada significa nada, e a gente veio do caos e vai pro caos e nada importa. A Joy, ela passando por todas as suas realidades, ela percebe que nada importa. E como agora nada faz sentido, mesmo com ela tendo esse poder todo, ela quer acabar. E ela fala no filme que ela não quer acabar com tudo. Ela não deseja destruir todos os universos. Ela só quer acabar com ela mesma. Ela quer se matar. E para que ela se mate, como a consciência dela vaga por todas as realidades onde ela existe, ela precisa destruir o universo de todos os universos que ela existe. E por isso ela cria um bagel escuro, e esse bagel ele representa um nada, ele representa o sem sentido, e ela joga tudo nesse bagel, e esse bagel tem como objetivo consumir as coisas e destruir tudo. No contrário do niilismo, nós temos o próprio cristianismo. A fé que acredita que existe uma razão. A fé que acredita não só que Deus é real, mas acredita num Deus que a gente chama de Pai. Diferente de todas as outras religiões, do Deus poderoso lá de cima, a gente tem um Deus que é pessoal, um Deus que sabe o seu nome, um Deus que não te fez à toa, um Deus que não importa qual é a sua realidade de vida e como você chegou aqui, não foi acaso nem acidente, né? Ah, não, mas os meus pais erraram a tabelinha, mas Deus não errou. E o cristianismo vai trazer essa compreensão de que você importa. Infelizmente, às vezes, a gente transforma o você importa em então eu sou um super-herói. E não, a gente não é um super-herói. Mas o cristianismo traz sentido para todas as coisas. E esse sentido é baseado em propósito, em razão para viver. E a Jobutpak, ela vai atrás da Evelyn. E quando ela acha a Evelyn ela evolui também a consciência dela. E agora a Evelyn consegue acessar todas as Evelyns de todos os universos. E aí ela pega e traz a Evelyn e mostra o bagel. Ela mostra a compreensão de que nada importa. Isso é maravilhoso porque nessa briga entre elas vão em todos os universos, até o universo onde a mão é salsicha e até o universo onde elas são apenas pedras. E essa cena é extremamente emocionante. São só duas pedras numa imensidão de nada. E elas conversam com legendas na tela. E as pedras, elas falam assim, nada importa. E é engraçado porque então a Evelyn, ela entende que nada importa. E quando a Evelyn entende que nada importa, ela entende essa imensidão de que nada faz sentido, a Joy, a Jobutpak, ela fica triste, ela fala, poxa, de algum modo, eu mesmo entendendo que nada importa, quando eu
trouxe você pra cá, eu tinha esperança que você visse algo que eu não vi. Eu tinha esperança que você mostrasse algo que eu não enxerguei. Mas você também não viu nada. E é esses paralelos que eu penso num evangelho de um mundo que não tem uma esperança e que ele chama alguém para falta de esperança dele, e o grande anseio é que eles chamem alguém que enxergue algo que eles não enxergam, que enxerga um pouco da esperança de algo que faz sentido. E aí é quando o filme dá uma virada, quando o Waymon, que é o marido, que é um ator incrível, ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Oscar agora, procura os discursos dele, é maravilhoso. Ele grita e ele diz, todo mundo para, e ele fala uma frase meio boba, como be kind. Ele diz, sejam gentis, se importem um com o outro. E no meio desse niilismo todo, sem sentido, o Waymond ele traz uma mensagem que o próximo importa. As relações importa. E aí é onde eu vejo evangelho. Nesse mundo de vidas separadas e egoístas, o evangelho é o pensamento que diz que a vida só faz sentido no próximo. Se Deus é amor, ninguém é feliz sozinho. E quando eu falo isso, eu não digo necessariamente que você tem que casar, que você tem, né? Existem situações específicas que você não case, mas mesmo os solteiros, os celibatos e todos os outros, eles são felizes na relação. Seja com amigos, seja com família, seja com pessoas próximas. O evangelho, ele vai fazer sentido na mesa. Ele vai fazer sentido no lugar de compartilhar. É o Waymond falando, nesse mundo onde vocês não enxergam sentido em nada, existe sentido no próximo. E claro que como cristão, esse filme não é cristão, como cristão eu entendo que isso vai traduzir em Deus, isso vai traduzir em Cristo, isso vai traduzir em Jesus que veio e morreu por mim e por você. Mas esse evangelho de Jesus, ele não faz sentido sozinho. Esse evangelho, essa religião, essa boa notícia desse Deus que morreu por mim, que enviou seu filho por mim e por você, ela é uma religião de mesa. Ela é uma mensagem de compartilhar. Ela é uma mensagem de amar uns aos outros. E a mensagem bíblica, ela trava isso. Isso é um paradoxo. Porque a Bíblia vai falar que é impossível você amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê. E infelizmente hoje a gente vê pseudos apaixonados por Jesus que odeiam seu irmão. Infelizmente a gente vê religiosos devotos que não amam o próximo. E enquanto a gente não compreender que não faz sentido passar por essa vida inteira com metas que não abençoam ninguém, somente a mim, com ideias e sonhos onde eu sou incrível e ninguém se importa. Enquanto a gente não entender que não faz sentido passar por tudo isso sem compartilhar, sem relacionamento, sem pessoas para amar, sem pessoas para estar junto, a gente não entendeu o evangelho. Tem o filme Na Natureza Selvagem, do jovem que atravessa a América e ele tem o objetivo de ir ao Alasca. E esse vídeo é baseado em fatos reais de um cara que fez isso mesmo. E aí ele chega lá. E ele morre lá no Alasca, ele tá sozinho, no spoiler, né, do livro e da vida. Ele morre porque ele come uma plantinha errada e ele sabe que ele comeu a plantinha errada, ele começa a tentar vomitar, mas ele sabe que ele vai morrer e ele tem um diário e ele escreve e eles acharam esse diário. E o diário tá escrito: a felicidade só é real se compartilhada. O jovem que atravessou o país em busca de sentido morreu sozinho, porque não entendia que a felicidade só era real se compartilhada. O evangelho só é real se compartilhado. E aí quando você compreende tudo isso, a gente evolui o pensamento, aonde a gente começa a ser grato pelo que a gente já tem. Quando a Evelyn ela consegue trazer a filha de volta e a filha não entra no bagel e ela começa a reconectar todas as coisas, as coisas não se resolvem.
Não significa que agora a lavanderia vai dar tudo certo. Não significa que agora a vida ficou perfeita. Significa que agora, com uma compreensão de sentido, de propósito, eles conseguem encontrar felicidade em todos os universos. Eles conseguem encontrar sentido nessa vida. E aí eu vou lembrar do apóstolo Paulo, que aprendeu a estar contente em todas as situações. Aprendeu a estar contente na abundância e na escassez, na fartura e na falta de alimento. Ele aprendeu a estar feliz enquanto ele estava preso. É porque ele entendeu algo que a gente ainda não entendeu. Existe esse mix de fé que clama Maranata, misturado com eu já posso estar contente, compartilhando o que Deus tem feito comigo na vida dos meus irmãos. E tem muitas outras camadas que esse filme pode trazer. A gente pode continuar conversando muito e muito tempo, né? Eu tô fazendo aqui um monólogo, eu e você ouvinte, e eu espero que você fale comigo, me dê um feedback e também diga o que você entendeu. Mas um filme carregado de niilismo, ele vai trazer no final uma mensagem de que o próximo importa. E como um cristão, eu consigo aprofundar essa mensagem para um nível onde esse filme não consegue. Eu consigo trazer a profundidade de uma vida eterna que vai fazer sentido aqui, agora e ali e além. Uma vida que tem pesos aqui agora para as coisas eternas, que vai me fazer ser contente com essa compreensão real e profunda de que Deus está no controle. Para que eu não precise acessar o multiverso para ver o Joey, ator de cinema, sucesso e vazio. Para então eu dar valor à realidade que eu já tenho. E talvez uma das compreensões mais profundas tem que ser essa. Que a gente não precise acessar realidades paralelas para ser grato com a vida que a gente já tem. E nessa vida que a gente já tem, como Paulo fez, encontrar esse contentamento e essa razão de ser, né? Claro que a gente está crescendo, a gente está evoluindo, a gente está melhorando, a gente quer chegar aonde Deus quer que a gente vá, mas que não seja um alvo de chegada lá, só lá, mas que, como a Bíblia nos mostra, Jesus não é o ponto de chegada, simplesmente Jesus é o caminho, e que no caminho a gente consiga amar o próximo, a gente consiga ser feliz na realidade que Deus já nos deu, sabendo que Ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente. E que essa fé nos sustente até aquele maravilhoso dia, onde sobrará só o amor. That's all, folks. Here we go!